Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, às vésperas da decisão do ano e uma das maiores decisões da história do Internacional. O Inter brigando para não ser rebaixado pela segunda vez na sua história e para isso precisa de uma vitória e uma combinação importantíssima. São momentos de tensão no estádio Beira-Rio e tem muitas informações para a gente trazer aqui. A principal dessa sexta-feira, D'Alessandro, foi nos veículos e abriu o jogo. A gente vai trazer todos os detalhes sobre o que foi dito pelo diretor esportivo e ídolo do clube. O treinamento de hoje, a reapresentação e reforço no policiamento. Uma preocupação que existe com o jogo do domingo em relação ao que pode acontecer no estádio Beira-Rio. E a negociação que pode esquentar e a ida de Vitão para o Flamengo. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e quero falar do Ativo, que é o melhor estimulante para homens e mulheres, e o Ativo está mantendo os seus descontos de Black Friday, tá? A Black Friday terminou em novembro, mas no Ativo ela segue para o mês de dezembro os melhores preços, então liga para o pessoal do Ativo ou digita o WhatsApp deles ou vai até no link do WhatsApp deles que está aqui no primeiro comentário fixado. Gente, vamos lá. Ontem se gerou uma polêmica grande pelo fato do Inter não ter treinado, porque o Inter iria treinar e mudou o seu planejamento e acabou não treinando, não se reapresentou no CT Parque Gigante depois de tomar 3 para o São Paulo, e agora o Inter tem 2 dias para se preparar para a grande decisão, uma das maiores da história do clube, que vale o Inter não ser rebaixado para a segunda divisão. Hoje e amanhã. Hoje o grupo se reapresentou, treinou no final da tarde, por volta das 5 horas, no CT Parque Gigante, começou a preparação para o jogo contra o Bragantino, no domingo, às 4 horas da tarde no Beira-Rio. A gente já sabe o que o Inter precisa fazer, vencer o Bragantino e torcer para 2 de 3 resultados paralelos acontecerem. O Vitória não venceu o São Paulo, o Ceará perder para o Palmeiras e o Fortaleza, dependendo do resultado do Inter, ou perder ou até empatar com o Botafogo. É para isso que o Inter tem que torcer na última rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Mas o treino aconteceu hoje no CT, o Abel começa a pensar no time para a decisão contra o Bragantino no domingo às 4 horas da tarde no Beira-Rio. Existe uma possibilidade de mudança no time, tá? O Inter foi com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 alas pontas, né, laterais jogando como alas pontas pelos lados, o Aguirre e o Bernabé, um meia, o Alan Patrick e um atacante móvel, o Vitinho, mas existe uma possibilidade do Abel mexer no time, tirar um dos zagueiros, botar de novo os laterais como laterais e não como alas, botar, quem sabe, o Carboneiro que tá voltando de suspensão. Essas mudanças podem sim acontecer no time do Inter pro jogo contra o Bragantino. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? O que marcou essa reapresentação do Inter também, tá? Policiamento reforçado no CT. O Inter está se preocupando aí às vésperas dessa decisão com alguma possibilidade de protesto mais forte. Teve até invasão de torcida organizada esse ano no CT do Internacional e por conta disso o policiamento foi reforçado hoje na reapresentação e será reforçado também amanhã no último treino antes do jogo contra o Bragantino no Beira-Rio, tá? Então esse policiamento está sendo reforçado. Em relação ao jogo do domingo, existe uma preocupação também, o policiamento, o efetivo de brigada militar, enfim, de polícia, vai ser muito grande, mais do que o normal, de segurança do clube também. O Inter tá fazendo uma grande movimentação, porque sabe, principalmente se o resultado não vier e acabar, bato na madeira aqui, com o rebaixamento do Inter no domingo, a coisa pode ficar feia, tá? Até o momento, o Inter segue com uma projeção de 35 mil torcedores, 35 mil ingressos ainda não foram vendidos, é uma projeção de que dê 35 mil, mas ainda não tem 35 mil ingressos vendidos, comercializados, entre check-in de sócio, venda de ingresso, tá? A torcida do Bragantino esgotou, e aí esse é um detalhe importante, porque existe uma preocupação muito grande acontecendo, eu tô vendo nas redes sociais a movimentação, uma preocupação muito grande de que torcedores do Grêmio comprem ingressos na torcida do Bragantino.
As pessoas do Inter estão dizendo que não, mas a grande realidade é que o Inter não tem como ver isso. Não tem como saber se a pessoa que comprou o ingresso tem a biometria facial feita, não é um torcedor do Grêmio. Não tem como saber. Então existe uma preocupação que sim possam ter torcedores do Grêmio no setor visitante do Beira-Rio no final de semana. O que o Inter sabe é que muitos familiares de jogadores do Bragantino vão estar no setor da torcida visitante no final de semana. Deixa eu falar aqui também sobre a situação do Vitão, porque tem novidade. E o D'Alessandro abriu o jogo. Mas antes, eu quero que tu deixe o teu like e te inscreva no canal. É só apertar o botãozinho de inscrever-se, é de graça. Tu ajuda muito pra gente seguir aqui com os conteúdos no canal. Se tu tá me vendo pela TV agora, pelo computador, pelo tablet, pelo notebook, pelo telefone, é só apertar o botãozinho de inscrever-se. É totalmente gratuito e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos no canal, tá? Primeiro, sobre Vitão. A informação que vem do Rio é que o Flamengo prepara uma proposta pelo Vitão, tá? A gente já ouviu do Palmeiras preparando uma proposta, o Flamengo, que tinha interesse lá atrás, agora está preparando uma também. A gente sabe que o Vitão tem uma negociação com o clube da Europa, eu já trouxe essa informação aqui no canal. A preferência do Vitão é ir para a Europa, porém, se o negócio for melhor com o Flamengo ou o Palmeiras, o Vitão vai optar por Flamengo ou Palmeiras, porque se o clube da Europa talvez não dê tanta perspectiva como Palmeiras e Flamengo aqui no Brasil, para uma seleção brasileira, ele pode pensar, inclusive, pelo que eu ouvi, usar o Flamengo e o Palmeiras, e eu não digo usar no sentido negativo, mas ter eles como um trampolim para ir depois para um clube maior na Europa, quem sabe ali na frente. Então a prioridade do Vitão é a negociação que ele está tendo na Europa. Mas se a proposta do Flamengo e do Palmeiras for muito boa de perspectiva, ele pode acabar deixando de lado esse negócio com a Europa e ir para Flamengo ou para Palmeiras, que devem fazer essas propostas. Tem um lado que conta muito a favor do Flamengo, tá? Que é o José Boto, que hoje é executivo de futebol do Flamengo, português, trabalhou no Shakhtar Donetsk e conhece o Vitão da época de Shakhtar, da época que o Vitão esteve lá jogando no futebol ucraniano. Então o Flamengo acredita que isso possa ajudar. Além da dívida que o Inter tem pelo Thiago Maia, que o Inter ainda não pagou nenhuma parcela, uma dívida de 4 milhões de dólares, a gente está falando de 4 milhões de euros, perdão, tá? Mais de 20 milhões de reais que o Inter deve ao Flamengo. O Flamengo quer usar isso na negociação e prepara uma oferta pelo Vitão. Mas uma coisa é certa, o Vitão não vai vestir a camisa do Inter em 2026. Ele vai ser vendido ou para Flamengo e Palmeiras, futebol brasileiro, ou para esse clube europeu que ele negocia no momento, tá? E eu quero falar sobre o grande fato do dia que aconteceu agora no final da tarde, início da noite, porque um movimento muito forte foi feito pelo departamento de futebol do Inter. D'Alessandro foi em 4 rádios aqui em Porto Alegre para falar, abrir o jogo, convocar o torcedor e tentar um último movimento antes do jogo de domingo. O D'Alessandro ele foi na Band, na Gaúcha, na Guaíba e também na Rádio Grenal. Ele apareceu nesses 4 lugares para falar por cerca de 10 minutos, levado pela assessoria do clube, tá? E nessas entrevistas ele falou basicamente a mesma coisa, tá? Primeiro ele abre com um pronunciamento pedindo a presença do torcedor do Inter no Beira-Rio no final de semana, reconheceu que a direção já pediu muitas vezes a presença do torcedor, que o torcedor está cansado e que o Inter como instituição e todos dentro do clube estão devendo para o torcedor nesse momento. Ele disse que quem está dentro do clube tem esperança ainda e por isso ele está indo nos lugares convocar a torcida. E ele disse que nesse momento é pela instituição, pela camiseta, que não é por ele, não é pelos jogadores, não é por ninguém lá que não seja a instituição. Ele disse que sabe que nesse momento ele tem pouca credibilidade para estar falando e para estar pedindo a presença do torcedor, mas que ele está tentando, que ele está botando a cara nesse momento. Ele disse que muitas coisas estão sendo feitas de movimento para recuperar o anímico. E ele disse que agora não é momento de técnica nem tática, e sim de anímico. Que o que importa agora é o anímico dos jogadores, tá? Que agora não interessa técnica, tática. E isso deixa muito claro que a contratação do Abel foi justamente por isso. Para tentar recuperar animicamente esse grupo, para tentar movimentar animicamente o bastidor do Inter e não pensando no que o Abel poderia entregar de técnica ou tática para esses 2 jogos, tá? E aí ele diz uma frase muito forte que é: a gente pode fazer as coisas até um ponto. Depois é com os jogadores. E eles sabem
que tem que dar resposta. Essa resposta é muito forte, porque o D'Alessandro, ele coloca basicamente no dos jogadores. Ele até fala depois disso, não, eu não tô botando no dos jogadores, mas sim, a frase do D'Alessandro claramente bota no dos jogadores a responsabilidade nesse momento, e eu não vou dizer que a culpa, mas talvez a culpa por esse momento, e que a gente sabe que também é um fato. Tem muito da direção, mas tem muito do grupo de jogadores do Internacional. Ele disse que a responsabilidade em nada vai passar pelo Abel Braga, tá? Que o Abel arrepia, segundo ele, e mobiliza todos no vestiário. Ele disse que o Abel leva uma aura que impacta todos dentro do clube, que muitas coisas foram feitas internamente e que quem não se sentir bem do grupo de jogadores nesse momento escolheu errado a sua profissão. Uma outra frase bem forte do D'Alessandro. E ele disse, eu até não tô botando a culpa neles, mas são eles que entram em campo. Então é assim, eu não tô botando a culpa neles, mas eu tô praticamente botando a culpa neles, tá? Então foi um pronunciamento / entrevista do D'Alessandro para tentar mobilizar o torcedor, mas que também tem respostas importantes. E é um movimento importante do D'Alessandro indo até as rádios, que aconteceu uma vez, talvez, desde a chegada dele no Internacional, e é o que o Inter tá tentando para se mobilizar para o jogo do domingo, que é muito importante, um dos mais importantes da história do Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.